E aí pessoal, tudo bem? Tô eu domingão hoje aqui. São exatamente 23 horas e 57 minutos. Vou posicionar a câmera pra cá pra ficar melhor pra gente conversar um pouco. Aconteceu uma situação essa semana, até achei um pouco assim engraçado não, sei lá. Me ligou um amigo meu para tirar uma dúvida sobre o amplificador de um receiver, que acontecia a seguinte situação: ele botava transistor de saída e queimava, botava e queimava, botava e queimava, ele ficava na mesma situação, tipo ele estava em looping, né, praticamente. Botava, queimava, botava e queimava. Eu perguntei, vem cá, você mediu todos os componentes, diodos principalmente, né, os excitadores do amplificador, que são transistores, semicondutores? Ele, pô, medi tudo, tá tudo bom. Eu falei, então tá. Vem cá, eu perguntei, tive a curiosidade, perguntei qual multímetro você está trabalhando. Eu falei, eu estou trabalhando com o multímetro digital que eu tenho aqui, na escala de diodo. Eu falei, olha, para você trabalhar com esses amplificadores, classe A e B, ou amplificador digital, você tem que trabalhar com multímetro analógico. Porque com o multímetro digital você não vai conseguir achar uma fuga num transistor. Só se o transistor estiver em curto. Em curto ele vai acusar que está em curto. Agora, se estiver com uma microfuga, alguma passagem, com uma resistência que o multímetro não vai pegar na escala de diodo, você não vai conseguir identificar, ou se você conseguir identificar, ele vai te enganar de alguma forma. Então, eu aconselho vocês a comprarem um multímetro analógico. Eu tenho esse aqui, que é o ICEL SK20. Você vai comprar um multímetro desse aqui, X1, com escala de X1, X10, X1K, X10K e essa escala aqui, tá? Você vai medir aqui transistor, diodo. Eu tenho aqui um TIP 3055. Esses aqui são os MOSFETs de saída, entendeu? Dos taramps, são os responsáveis aí por fazer o barulho aí da galera. Esse aqui é o cara, entendeu? E até para você testar um LED desse, você tem que ter um multímetro desse. Você nunca vai acender, saber se um LED desse aqui tá bom, com multímetro digital. Então, vou botar ele aqui e fazer um teste rápido. Já tá até um pouco tarde, olha. Vou botar aqui o LED para testar o LED. Aí, beleza. O LED está acendendo. Se eu fosse fazer tentar fazer esse teste aqui no multímetro digital, eu não ia saber se esse LED aqui tá bom, se ele tá ruim. Esse diodo aqui dá para medir no multímetro digital, dá para medir, mas para saber se ele tá com fuga ou não, você vai ter que botar ele na escala de X de 10K e para medir ele, para saber se ele tem fuga, para saber se ele está com a medida normal X1K. Por exemplo, eu tenho esse transistor aqui, que é o FET de saída do taramps. Eu sei já que ele tá marcado aqui, ele tá ruim. Então, eu tenho a garra de jacaré aqui, que eu botei aquele aqui rapidinho. Vou botar aqui. Daqui do extremo dele, do gate pro source, ele aqui na escala de X1K, ele tá me dando curto. Nessa situação, nesse transistor, isso aqui é um curto, tá? Eu já conheço, porque pela experiência que eu tenho, pelo datasheet, você tem que trabalhar com a medida no multímetro e ver, vou jogar o número dele na internet e ver o datasheet do transistor para ver como é que ele se comporta, para saber o que ele tem dentro, se ele tem diodo. Esse aqui ele tem um diodo Zen aqui dentro de proteção, né? Não é só a posição dele de FET, mas ele tem um diodo aqui dentro de proteção. Então, vou botar aqui ele na escala de X10K. Olha lá, ele me apresenta um curto. Ó, ele não deveria dar esse curto daqui para cá. Por exemplo, se eu pegar e botar, se eu fosse colocar ele na escala de
Por exemplo, se eu fosse colocar ele na escala de diodo do multímetro digital, ele não ia dar essa medida aqui que ele está dando aqui, entendeu? Ele ia dar até conseguir medir alguma coisa, mas ele de alguma forma ele vai te enganar, entendeu? Por você às vezes não conhecer o componente ou não ter experiência, entendeu? Ele vai acusar para você, ele não vai dar medida nenhuma, ele vai te enganar e você vai voltar a queimar componente eletrônico. Então, para você que está começando a trabalhar ou começar a eletrônica, tá na escolinha de eletrônica, vai comprar um multímetro analógico, vai testar componente com multímetro analógico para você conhecer como que ele funciona. É a melhor forma para você saber como que o transistor funciona, o diodo funciona, com multímetro analógico. Não tem, ao meu ver, a melhor opção é você saber com multímetro analógico. Espero que tenha ficado a dica aí para você medir esses caras aqui, entendeu? São semicondutores, até para você medir diodo Zener, diodo N4148, transistorzinho BC548, 547, entendeu? Que vocês vão conhecer aí futuramente, quem já conhece também. Então vai trabalhar com ele, você não vai parar de queimar transistor de saída, entendeu? Vai parar de se aborrecer com o amplificador dentro da oficina, que tá aí ó, queimando transistor. Isso aqui é da época dos tarampos, eu consertava tarampos com multímetro analógico, matava todos os defeitos. Então, espero que tenha ficado a dica. Um bom final de domingo a todos aí e um forte abraço.